Declaro aberta a sessão sob proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito a primeira secretária, vereadora Mirim Lohane Xavier Silva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata de posse dos vereadores mirins do município de Paraguaçu, estado de Minas Gerais, para o mandato 2014, eleição da mesa diretora. Às 17h30 do dia 9 de maio do ano de 2014, na sede da Câmara Municipal, situada na rua José Bueno, 20, nessa cidade de Paraguaçu, estado de Minas Gerais, sob a presidência de Lohane Xavier Silva, candidata que recebeu o maior número de votos nas eleições de 11 de abril de 2014, iniciou a sessão solene de posse dos vereadores mirins eleitos. Em sua abertura, os mestres de cerimônia Roberto Brasileiro Prado e Renato Santos convidam para assumir o lugar central do plenário da Câmara Municipal o presidente José Rafael de Souza, e após são chamados para compor o plenário um a um, todos os 10 vereadores mirins eleitos. Composta a mesa, solicita que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Passada a palavra ao presidente da Câmara Municipal, José Rafael de Souza, que faz o discurso de saudação aos vereadores mirins e ao público presente. Ato contínuo, a presidente da sessão, a vereadora mirim Lohane Xavier, declara aberta a sessão solene de posse e nomeia como secretário provisório o vereador mirim Rafael Oliveira Moura, faz o recolhimento dos termos assinados pelos pais dos vereadores mirins eleitos e, em seguida, é feito o juramento inerente à função de vereador, sob comando a vereadora Lohane Xavier Silva. Em seguida, os mestres de cerimônia Roberto Brasileiro Prado e Renato Santos fazem um discurso explicativo sobre o processo de eleição da Câmara Mirim, bem como a apresentação dos objetivos do projeto Câmara Mirim, e, posteriormente, a apresentação dos vereadores mirins suplente. É franqueada a palavra aos vereadores mirins titulares, onde a vereadora mirim Marília Gabriela Oliveira faz um breve discurso de agradecimento. Em seguida, é realizada a eleição da mesa diretora, onde foi votada chapa única, ficando composta a mesa diretora via seguinte formação: Rafael Oliveira Moura como presidente, Tatiane Ferreira Leal como vice-presidente, Lohane Xavier Silva como primeira secretária e Paulo Henrique Silva como segundo secretário, e como corregedora a vereadora Marília Gabriela de Oliveira. Todos são declarados empossados para a Câmara Mirim de Paraguaçu. Neste momento, é convidado para a entrega dos diplomas aos 20 vereadores mirins, titulares e suplentes, o coordenador da Escola do Legislativo, Éder Alves, e o presidente da Câmara Municipal... Caramba, perdi aqui. José Rafael de Souza. Posteriormente à diplomação, fazem o uso da palavra os vereadores Rafael Gonçalves da Silva, Nildo Antônio de Paiva, Marlon José Tomé, José Maria Ramos, Francis Feliciano Santos e Claudinei Gonçalves Camargo, o coordenador da Escola do Legislativo Éder Alves, o diretor da Escola Estadual Padre Piscinini, José Roberto Tomé, e a secretária de Educação, Elisa Helena Silva Dias. O mestre de cerimônia franquia a palavra ao presidente da Câmara Municipal, José Rafael de Souza, que faz o discurso do encerramento da sessão solene. A sessão solene encontra-se em forma gravada à disposição em todos na Secretaria da Câmara ou online no nosso canal do YouTube. A ata encontra-se em discussão. Passamos agora para a tribuna livre. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora para a tribuna livre. Explicação. A tribuna livre é o espaço aberto ao cidadão para apresentar suas reivindicações ou sugestões aos vereadores.
Convido ao secretário municipal de esportes, Sidney Paulo da Silva, para fazer o uso da tribuna livre. O secretário dispõe 10 minutos para usar a tribuna. Primeiramente, eu gostaria de saudar, através do presidente da Câmara Mirim, todos os vereadores empossados na primeira reunião realizada anterior a esta. Gostaria de agradecer aqui imensamente o convite do coordenador da Escola do Legislativo, o Éder Alves, ao presidente da Câmara, professor José Rafael, a quem eu saúdo, todos os vereadores dessa Casa Legislativa. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que esta nossa conversa, ela é importante porque, como vocês mesmos já estudaram anteriormente, existe uma diferença grande entre os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E eu hoje posso falar um pouquinho da minha experiência, porque, como vocês, eu durante 2 mandatos também fiz parte aqui dessa Casa Legislativa como vereador. E hoje eu estou num outro poder, eu estou no Poder Executivo como secretário municipal de esportes. E é importante frisar para todos vocês, e vocês que são representantes do povo, que existe uma diferença grande e uma independência muito grande entre os poderes. E como o próprio nome diz, o Poder Executivo, ele executa. O Poder Legislativo, ele faz a legislação e faz a fiscalização, não só do Executivo, mas também de outras áreas. E vocês, quando eleitos, a partir do momento que forem eleitos, vocês estão representando toda a população, não só a população que foi eleitora de vocês, mas agora toda a população. E o Poder Executivo, como eu mesmo disse, ele tem não só independência administrativa, como também independência financeira do Legislativo. O Legislativo tem uma vida própria, o Executivo também. Apesar de todo o orçamento que é destinado para a manutenção da Casa Legislativa vir do Executivo, o presidente e todos os membros, principalmente da mesa diretora, têm autonomia para poder administrar esse orçamento que chega para a Câmara anualmente. Quando estive aí como vocês, como vereador, também tive que aprender muito. A população muitas vezes ela confunde as funções. Ela acha que você fazer parte da Casa Legislativa, que é a Câmara, é como se você estivesse fazendo parte também da Prefeitura. A cartilha ela é bem explicativa e ela faz a diferenciação muito clara logo no começo, que eu pude observar ali. Então, acho que a primeira função de vocês, quando estudando um pouco mais sobre o trabalho legislativo, é ajudar também a conscientizar a população dessa diferença que existe. Na verdade, a Casa Legislativa e seus membros, elas estão mais para fiscalizar as ações do Executivo do que praticamente para poder legislar. Vocês, durante o processo desse ano, nessa legislatura, vocês vão aprender que tem muitas leis que essa casa ela não pode ser autora. Por quê? Demanda muitas vezes não só da legislação, mas sobretudo de orçamento. Então é o executivo que tem que propor determinadas leis. Um exemplo: eu sou professor de educação física. Quando eu entrei aqui nessa Casa Legislativa,
Eu pensei bem, nossa, eu vou trabalhar muito para o esporte, mas tem muitas ações que eu não posso fazer direto da Casa Legislativa. Tem que ser ação executada pelo prefeito, pelas secretarias que são subordinadas ao prefeito. Um exemplo: eu gostaria de construir uma quadra em algum bairro, então eu vou propor uma lei para a construção dessa quadra. Então, como legislador, como membro da Casa Legislativa, eu não posso propor. Por quê? Quem tem a obrigação e tem a responsabilidade de propor é o Executivo. Por quê? A construção de uma quadra, ela demanda do quê? De orçamento, de dinheiro. Então, o vereador, ele não pode propor. Ele pode, sim, fazer um requerimento solicitando a construção de uma determinada quadra, mas a lei ele não pode propor. Então, essa diferença ela tem que ficar muito clara, porque os vereadores, eles têm algumas atribuições que não são condizentes com as atribuições do Executivo. Então, muitas vezes a população não entende, acha que às vezes a Casa Legislativa está trabalhando pouco ou não está fazendo nada. Uma outra coisa que é muito importante: os projetos de lei, quando chegam aqui, a primeira coisa que vocês têm que fazer é estudar o projeto. Ou mesmo quando algum vereador for fazer algum projeto, os outros também têm que estudar. E por isso que existem as comissões. As comissões, elas são importantes porque elas vão ajudar o vereador a entender um pouco mais daquele assunto. Cada comissão, dependendo da sua atribuição, ela vai ter que estudar um pouco mais, porque ela vai ter que propor perante ao plenário uma discussão, e ela tem que ter uma argumentação para poder fazer um parecer, uma justificativa, tanto o projeto que vem lá do Executivo, quanto o que é proposto aqui pelos vereadores. Tem alguns projetos que são praticamente obrigatórios de serem votados durante o ano legislativo, que é a questão do orçamento. Então, o prefeito, apesar dele ser o executor, tem muita coisa que ele não pode fazer. O orçamento do nosso município, existe uma previsão orçamentária para que ele possa distribuir durante o ano em várias áreas. E algumas áreas, elas são prioritárias, elas são às vezes um pouco mais importantes. Também parte desse orçamento, ele é destinado um percentual que é obrigado por lei para algumas áreas também que são importantes, principalmente na educação e na saúde. Então, às vezes, o prefeito fica com um orçamento um pouco pequeno para fazer muita coisa para a cidade. Por isso que tem que ter um controle muito, muito grande. E o legislativo, ele está aqui para isso. Muitas vezes para cobrar o prefeito que existe orçamento em determinadas áreas e não estão sendo aplicadas esse orçamento. E também, muitas vezes, ele solicita, o legislativo, os vereadores são obrigados até questionar o prefeito, né? Por que está sendo distribuído daquela maneira o orçamento? Então, esse papel de vocês é importante para aprendizado de como que funciona cada um dos poderes. E aqui dentro, cada um dos poderes também tem os seus regulamentos, os seus regimentos. Eu, como secretário de esporte, eu não posso fazer tudo o que eu quero dentro do esporte. Primeiro eu tenho que obedecer um orçamento que é destinado para a minha área, e depois eu tenho que obedecer também
algumas regras e alguns regulamentos importantes que são determinados pelo Executivo. E vocês a mesma coisa. Existe o regimento interno para poder não só determinar qual a função de cada um, mas também para que se possa ter uma postura de trabalho dentro da Câmara. O vereador, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Para vocês terem uma ideia, existe o regulamento que tem que ser cumprido, que é a questão da eleição da mesa diretora. Então, esse regulamento ele tem que ser cumprido, esse artigo lá no regimento interno. Existe também um outro artigo onde se fala que tem que ter as comissões permanentes para que os trabalhos possam ter uma evolução e um entendimento maior. Até a postura do vereador está lá no regimento. Existe um horário para que se começar a reunião. E isso não só está no regimento, mas tem que estar, sobretudo, na postura do presidente da Câmara. É ele e a mesa diretora que vai fazer com que esse regimento funcione. Vocês pensam bem, se cada um de vocês pudesse chegar aqui a hora que quisesse. O regimento fala que a reunião tem que começar em determinado horário. Cada um tem um local adequado para se sentar. O presidente, que é o mediador, é ele que conduz a reunião, ele está no centro. Os vereadores estão voltados onde um possa ver o outro. O vereador, geralmente, ele não se posiciona voltado só para o público, ele se posiciona voltado um para o outro e para a presidência. Por quê? Porque o público só pode participar da reunião quando ele utiliza a tribuna. O vereador, por exemplo, ele tem que ter também uma postura diante do plenário. E a postura, ela parte desde a vestimenta, né? Onde ele vem para a reunião, ele tem que chegar no horário, cumprir um regimento, ele tem que vir vestido adequadamente para uma reunião. O vereador, ele é uma autoridade. Como o prefeito é uma autoridade, o vereador é uma autoridade. Os secretários são autoridades. Então, uma autoridade, ela tem que ser exemplo. Então, a postura, da maneira como ele se senta aqui no plenário, a postura também no tratamento para com os demais vereadores. Um vereador, às vezes, ele discorda do posicionamento do seu colega, mas ele tem que ter uma postura para conversar. Por isso que se chama, eles tratam de Vossa Excelência. Tem que ter um tratamento respeitoso. O meu apelido é Sidão, né? Aí, de repente, o presidente está conduzindo a reunião, o vereador lá da ponta, eu sempre sentava por ali, né? Já no primeiro mandato eu sentava em determinada posição, depois eu mudei de lugar no segundo mandato. No meio da reunião ele falou: ô Sidão, e o resultado do jogo de ontem, como é que foi? Ele tem que ter uma postura, ele precisa pedir licença para o presidente para poder se manifestar. Então, a discordância entre vereadores é normal, é claro, cada um tem um posicionamento. Quando um projeto chega para ser discutido, cada um tem um entendimento. Então, de repente, existe uma discordância de ideias, mas a discussão de um projeto, ela tem que ser tratada de forma respeitosa. Quando vocês estão em plenário, o assunto que está sendo tratado vocês devem estar atentos. Por quê? Às vezes está sendo discutido um projeto importante, o vereador está do lado conversando sobre o que eles vão fazer amanhã, no final de semana.
De repente, então, você tem que ter uma postura. Para sair do plenário, eu tenho que pedir licença para o presidente. O presidente, além de mediador, é ele que faz a condução da reunião, independente se ela seja da Câmara Mirim ou da Câmara na sua formalidade. Então, esse trabalho de vocês é um aprendizado. Eu, quando cheguei aqui na Câmara, no meu primeiro mandato, eu tive que estudar o regimento interno, eu tive que estudar todo o trabalho que eu teria que fazer. Isso demorou um tempo. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não tive a oportunidade nem de assistir uma reunião na Câmara, porque o nosso processo democrático ainda estava não existia democracia, né? Era uma ditadura. Então, além da gente não ter liberdade, a gente também não tinha oportunidade. E hoje vocês estão tendo. Essa experiência que vocês vão passar aqui durante esse ano legislativo, ela é importante. Por que ela é importante? Não só para a vida de vocês, mas para mostrar que vocês jovens têm também opinião. Vocês também têm oportunidades. E vocês também começam a entender como que é todo feito esse trabalho legislativo. Então, essa iniciativa do vereador Rafael, que na legislatura passada apresentou um projeto de lei, ele era vereador, como é agora. Então, a criação da Câmara Mirim, ela foi aprovada na outra legislatura, e só agora ela foi implantada. Ela é muito importante, não só para que vocês tenham essa experiência, mas que vocês também possam mostrar para a população que tem que ter a necessidade de um aprendizado também para ser vereador. É importante que o vereador, mesmo que ele não tenha escolaridade, mas que ele tenha discernimento no momento de estudar uma lei e ter uma determinada opinião, seja ela enviada pelo executivo ou seja de autoria dos próprios vereadores. O que vocês têm que eu acho que a missão mais importante de vocês é tentar mudar a imagem da Câmara Municipal. Às vezes a imagem da Câmara é assim, lá na Câmara se discute muito e se faz pouco. Mas vocês vão entender que o papel do vereador é esse, é discutir, é estar trazendo ideias para que o executivo possa, de repente, mudar algumas ações dele, estar aqui discutindo as leis que vão reger o município. Muitas vezes a gente reclama, nossa, não sei por que isso aí é proibido ou não pode, porque existe uma legislação, e essa legislação, ela não brotou do nada. Provavelmente, o executivo ou o legislativo fez uma propositura, ela foi votada, e os representantes do povo foram que aprovaram. Então é importante vocês passarem essa mensagem para a população. Uma mensagem para que a gente possa entender o legislativo, é importante estar participando. Não só como vocês, como vereadores miris, mas também aqui na plateia. Quantos assuntos aqui na época que eu fui vereador, essa plateia estava toda lotada, porque eram assuntos importantes e que realmente mexiam com a vida da população. E muitas vezes a responsabilidade do vereador é tomar as decisões, e que a maioria das decisões elas têm que ser acertadas para que possa estar atendendo a população. Então, olha que papel importante que o vereador tem. Então, eu desejo, Rafael, felicidade nessa empreitada, Éder como coordenador da Escola Legislativa. Nós tivemos uma experiência aqui no meu primeiro mandato, que foi de uma maneira
bem gradativa, trazer algumas escolas para cá em algumas eleições, em algumas sessões. Eu acho que com a Câmara Mirim, eu acho que esse trabalho poderia ser feito. A gente entende que às vezes não consegue atingir a população jovem, mas tem pessoas que se interessam, como vocês se interessaram. E a experiência que vocês terão aqui será passada para os futuros vereadores mirins. Então eu desejo um bom trabalho na Câmara Mirim, me coloco à disposição de vocês e espero que vocês tenham sucesso, aprendam e saibam transmitir esse aprendizado para as pessoas jovens como vocês. Eu agradeço aí, viu, senhor presidente, eu passei um pouquinho dos 10 minutos, né? Mas como vocês vão ter oportunidade, como todo vereador, quando começa a falar, se o presidente não bate a campainha, aí a gente acaba empolgando. Obrigado pela oportunidade, um bom trabalho para todos e uma boa noite. Me coloco à disposição também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Rafael. E, senhor presidente. Algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Agradeço, em nome de todos os vereadores mirim, a presença do secretário municipal de esportes, Sidney Paulo da Silva. Sidão. Passamos agora para o expediente da mesa diretora. Explicação. Aqui são lidos todas as respostas para os requerimentos, ofícios ou indicações enviados para a mesa diretora da Câmara Municipal na sessão anterior. Como estamos na primeira reunião, vamos partir agora para o expediente dos vereadores. Expediente dos vereadores. Explicação. Aqui são lidos todos os requerimentos, ofícios e indicações elaborados pelos vereadores e que serão votados pelos mesmos. Indicação número 1. Encaminha. De autoria ao vereador mirim Kaique Silva Mateus e a vereadora mirim Lohane Xavier Silva. Indicação número 1. Encaminha à mesa diretora pedido para que estude a possibilidade da criação de um departamento de zoonose e de um canil municipal. A indicação encontra-se em discussão. Algum vereador mirim deseja se manifestar? Com a palavra, o vereador Kaique Silva Mateus. O cão é o melhor amigo do homem. O título já é milenar, mas há exceções. O grande número de cães abandonados pelas ruas da cidade e a ausência de campanha de vacinação contra a raiva e programas de castração mais eficientes tem preocupado a população paraguaçuense. Infelizmente, nestas condições, estes animais se tornam uma ameaça real para crianças, adultos e idosos, já que por todo lado que se anda, deparamos com turmas de cachorros e gatos abandonados. Zoonose é a designação para toda doença infecciosa ou parasitária transmitida por animais vertebrados ao homem e vice-versa. São diversos os micro-organismos e os agentes que podem causar doenças, bactérias, vírus, fungos, helmintos, etc. O pelo, a saliva, as patas, a urina e as fezes de animais como gatos e cachorros, roedores e pássaros podem conter diversos micro-organismos capazes de ocasionar
doenças em crianças, jovens, pessoas adultas e idosas. A preocupação é tomar alguns cuidados, tais como vacinação, combate de verminose e consulta periódica ao veterinário, mesmo que o animal não apresente nenhum sinal ou sintoma. Hoje em dia, cerca de 100 doenças são identificadas como zoonose, dentre delas raiva, micoses, sarna sarcóptica causada por ácaro, leptospirose, tuberculose, toxoplasmose, entre outras. Muitas pessoas têm suas criações, mas ficam sem condições de cuidar delas e então soltam nas ruas ou nas estradas. E de acordo com a Lei Federal 9.605/98 do artigo 32, a prática do abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Primeiro, incorre nas mesmas penas que realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando estiverem recursos alternativos. Segundo, a pena é aumentada 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Diga que no Brasil os animais são sujeitos de direitos, vez que são representados em juízo pelo Ministério Público ou pelos representantes da Sociedade Protetora dos Animais. Terceiro, artigo 2 do Decreto 24.645/34, e que se a norma federal dispôs que eles são sujeitos de direitos, é obrigação da autoridade local fazer cumprir a lei federal que protege os animais domésticos. Indicação: construção de um canil. De um canil sob a responsabilidade de um veterinário, um veículo para recolher os animais e funcionários para cuidar, além da criação de um programa de adoção com um site ou página em rede social para exibir fotos dos animais recolhidos. Mais algum vereador quer dizer alguma coisa? Sim, eu. Antes da concretização deste canil, eu vejo que é extremamente necessário uma campanha de conscientização. Essa campanha de conscientização é uma forma de evitar o aumento de animais nas ruas, conscientizando as pessoas da importância de castrar seus bichinhos e da importância de respeitá-los, evitando o abandono. E com isso, dando a impressão de uma cidade limpa e bem cuidada. A campanha de conscientização é importante devido ao caráter humano e social, além da conscientização de que maus tratos aos animais possuem punições previstas em lei, como citou o nobre vereador mirim Kaique Silva Mateus, e que eu gostaria de ler novamente. Lei Federal 9.605/98, artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Primeiro, incorre nas mesmas penas quem realiza a experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda para que fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Segundo, a pena é aumentada a 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Diga que no Brasil os animais são sujeitos de direitos, vez em que são representados em juízo pelo Ministério Público ou pelos representantes das sociedades protetoras de animais. Terceiro, artigo 2º do Decreto 24.645/34, e que, se a norma federal dispôs que eles são sujeitos de direitos, é obrigação da autoridade local fazer e cumprir a lei federal que protege os animais domésticos. Mais alguém? Com a palavra o vereador Kaique Silva Mateus. Só para complementar aqui,
muita gente sabe que esse negócio de soltar animais assim em todos os lugares dá multa e pena, né? Aí eles vão pra zona rural para soltar esses animais. Lá perto de casa mesmo, na porta lá, porque eu moro na zona rural, já soltaram mais de 4 cachorros lá. Tivemos que dar alguns porque não tem como ficar criando muito cachorro lá. E solta os cachorros lá, pode até pegar, a gente que mora lá perto, pode até pegar uma doença por lá. É isso aí. Mais alguém? Sim, eu. É interessante porque perto da minha casa ocorre o mesmo caso, né? E, inclusive, eu já peguei muitos animais para me cuidar dentro da minha própria casa, porque eles estavam em estados horríveis de doença e de maus tratos, né? Então, eu acho que é muito importante conscientizar as pessoas de que esse é um assunto muito sério e que não se deve fazer isso com os animais, e muito menos colocar os animais na porta da casa de pessoas, né? Que isso realmente atrapalha um pouco. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Kaique Silva Matheus. Então, a Lohane tá falando aqui que ela já pegou muito cachorro. Com isso, o cachorro doente, ela podia ter pegado alguma doença, Isso. Se o cachorro tivesse com alguma infecção ou raiva, ela podia ter pegado uma doença. No caso, não foi cachorros, né? Foram gatos. Eu tenho 6 gatos em casa. Mais alguém? Com a palavra, Marília Gabriel de Oliveira. Também queria falar que lá perto lá na rua de casa mesmo, é tanto cachorro que não deixa nem a gente dormir direito. E eu queria que esse canil fizesse mesmo, porque seria muito bom para os animais e para nós. Obrigada. Mais alguém? A indicação encontra-se em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários fiquem de pé. Aprovado por unanimidade. Indicação número 2. De autoria a vereadora Marília Gabriela de Oliveira. Indicação número 2. Encaminha à mesa diretora pedido para que estude a possibilidade de instalação de iluminação no trevo BR-491, saída para Machado e Alfenas. Indicação em discussão. Com a palavra, a dona Marília. Queria falar que essa indicação se justifica devido aos riscos decorrentes da falta da iluminação, onde, principalmente à noite, os cidadãos que precisam utilizar daquela via estão sujeitos a assalto e outros crimes, além do risco eminente de acidente de trânsito. E lá já aconteceu muito acidente quando fica nesse tempo de frio, porque é muita neblina, cobre tudo, não dá para enxergar nada, e acontece muito acidente. E também quando chove está muito ruim. Eu queria que essa possibilidade da instalação seria bom, né? Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Lara Borim. Eu também acho muito bom implantar as luzes lá, por causa que à noite não basta só as faixas na pista. Se aparecer algum animal, a gente pode ver de longe. Agora, sem as luzes, não dá para enxergar direito e pode causar um acidente bem grave. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Natânia. Então, eu também queria falar assim que na onde que eu moro tem assim, pode correr bastante acidente, porque bem para frente, indo para a BR,
não tem nem quase iluminação lá. Eu acho que se pôr mais iluminação lá ia ser muito mais bom para não causar muitos acidentes. Mais alguém? Não tendo manifestação, coloque em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que fiquem de pé. Aprovado por unanimidade. Indicação número 3. Indicação número 3. De autoria, a vereadora Lohane Xavier Silva. Indicação número 3. Encaminha à mesa diretora pedido para que estude a possibilidade da implantação de uma academia ao ar livre. Em discussão. Alguém deseja se manifestar? Sim. Com a palavra, a vereadora Lohane. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos aqui. Eu quero apresentar uma das minhas ideias para a melhoria da cidade e uma das minhas propostas é a instalação de uma academia ao ar livre. Uma academia ao ar livre é importante porque muitas pessoas gostam de se exercitar e praticar esportes. E com isso pode ser uma ótima influência para que mais pessoas pratiquem atividades físicas e com isso com que haja melhorias no bem-estar desses indivíduos. A academia ao ar livre é um espaço público onde pessoas de diferentes idades praticam atividades físicas. Essas academias estimulam a prática de exercícios físicos sem requerem um esforço exagerado dos usuários. Por isso, elas são ótimas para quem não tem costume de se movimentar e procura o fortalecimento dos músculos e articulações, para evitar problemas de saúde provocados pelo sedentarismo. E o que tem que ser, né? Eu vou ler tudo. É. Oi? Que horas que você chegou? Eu cheguei agora. Eu também. Pontual.
Sim. Viu? Só, a gente só vai ler o hino, só vai marcar o hino aqui. Depois vocês me passam. Se você quiser passar na internet. Vai ler? Vai ler as coisas? Nós? Vai ler as coisas? Michel. Michel. Parece que tem um H lá, não parece? Que é de lá. Tá tudo ligado? Quem que é? Danilo. Pessoal, vocês notaram que tem um gibizinho aí, e ele está explicando, em forma de quadrinhos, qual que é o funcionamento dos três poderes na esfera municipal. Aí nós escrevemos em casa aí, vocês dão uma folheada, dão uma lida. Esse material é da Câmara de Duque de Caxias, a gente conseguiu autorização para reproduzir aqui. Tá bem bacana. Vocês dão uma olhada aí. É pra colorir? Pode também. Não, você sabe. Eu avisei ele. Eu falei pra ele que ia ser 7 horas, mas não falou nada. Ele falou que eu não tinha avisado dele. Aí ele falou que ele já tá vindo. Se você conceder, fica à vontade de jogar a filha. Bebeu um gosto da água. Rafael. Teu pai vai vir? Meu pai tá viajando. Cachaçaria. Beber uma água dessa fica um marca muito de garganta que eu já tô. Olha pra você ver. Dor de garganta que eu já tô, não tô bem mesmo. Eu não lembro quem que é.
Sou. Tá conversando assim, tá caindo tudo no som. Quase nem o suplente vai vir. Mas não. Tá filmando. Ué? Tá filmando. Eu acho que tá. Ordem. Que raiva. Não quero ficar rouca. Todos os suplentes têm que vir? Por causa que o meu suplente acho que não vai vir, porque ele sabe. O meu suplente eu não vi, eu acho que ele eu acho que ele não vai vir, porque então ele vem. Então vai passar quando? Vai passar uma. Não? Tá faltando duas. Tá faltando 3 pessoas. Mas por que dia lá eu chamo do... Só 12? Eu acho que ela não ficou paciente. Ah, não, não dá de ficar. Não dá. Mas eu sei aqui? Kaique. Não sei, eu só Ah, não, o Kaique chegou. Beber água. Também foi, todo mundo bebeu, né? É de gás. É de gás. ele pediu um departamento de ele pediu Falta 2 pessoas. departamento municipal de Tô falando como ela encaminhou. legal. 2 pessoas pra chegar. No carro. Eu falei que esse livro eu pedi da polícia de colocação na iluminação do emprego. Você já pediu?
Boa noite a todos. Convido a todos a ficarem de pé para a oração do Pai Nosso. Declaro aberta a sessão sob proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito a primeira secretária, vereadora Mirim Lohane Xavier Silva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata de posse dos vereadores mirins do município de Paraguaçu, estado de Minas Gerais, para o mandato 2014, eleição da mesa diretora. Às 17h30 do dia 9 de maio do ano de 2014, na sede da Câmara Municipal, situada na rua José Bueno, 20, nessa cidade de Paraguaçu, estado de Minas Gerais, sob a presidência de Lohane Xavier Silva, candidata que recebeu o maior número de votos nas eleições de 11 de abril de 2014, iniciou a sessão solene de posse dos vereadores mirins eleitos. Em sua abertura, os mestres de cerimônia Roberto Brasileiro Prado e Renato Santos convidam para assumir o lugar central do plenário da Câmara Municipal o presidente José Rafael de Souza, e após são chamados para compor o plenário um a um, todos os 10 vereadores mirins eleitos. Composta a mesa, solicita que todos fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Passada a palavra ao presidente da Câmara Municipal, José Rafael de Souza, que faz o discurso de saudação aos vereadores mirins e ao público presente. Ato contínuo, a presidente da sessão, a vereadora mirim Lohane Xavier, declara aberta a sessão solene de posse e nomeia como secretário provisório o vereador mirim Rafael Oliveira Moura, faz o recolhimento dos termos assinados pelos pais dos vereadores mirins eleitos e, em seguida, é feito o juramento inerente à função de vereador, sob comando a vereadora Lohane Xavier Silva. Em seguida, os mestres de cerimônia Roberto Brasileiro Prado e Renato Santos fazem um discurso explicativo sobre o processo de eleição da Câmara Mirim, bem como a apresentação dos objetivos do projeto Câmara Mirim, e, posteriormente, a apresentação dos vereadores mirins suplente. É franqueada a palavra aos vereadores mirins titulares, onde a vereadora mirim Marília Gabriela Oliveira faz um breve discurso de agradecimento. Em seguida, é realizada a eleição da mesa diretora, onde foi votada chapa única, ficando composta a mesa diretora via a seguinte formação: Rafael Oliveira Moura como presidente, Tatiane Ferreira Leal como vice-presidente, Lohane Xavier Silva como primeira secretária e Paulo Henrique Silva como segundo secretário, e como corregedora a vereadora Marília Gabriela de Oliveira. Todos são declarados empossados para a Câmara Mirim de Paraguaçu. Neste momento, é convidado para a entrega dos diplomas aos 20 vereadores mirins, titulares e suplentes, o coordenador da Escola do Legislativo, Éder Alves, e o presidente da Câmara Municipal... Caramba, perdi aqui. José Rafael de Souza. Posteriormente à diplomação,
Fazem uso da palavra os vereadores Rafael Gonçalves da Silva, Nildo Antônio de Paiva, Marlon José Tomé, José Maria Ramos, Francis Feliciano Santos e Claudinei Gonçalves Camargo. O coordenador da Escola do Legislativo, Éder Alves, o diretor da Escola Estadual Padre Piscinini, José Roberto Tomé, e a secretária de Educação, Elisa Helena Silva Dias. O mestre de cerimônia franquia a palavra ao presidente da Câmara Municipal, José Rafael de Souza, que faz o discurso do encerramento da sessão solene. A sessão solene encontra-se em forma gravada à disposição em todos na Secretaria da Câmara ou online no nosso canal do YouTube. A ata encontra-se em discussão. Passamos agora para a tribuna livre. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora para a tribuna livre. Explicação. A tribuna livre é o espaço aberto ao cidadão para apresentar suas reivindicações ou sugestões aos vereadores. Convido ao secretário municipal de esportes, Sidney Paulo da Silva, para fazer o uso da tribuna livre. O secretário dispõe 10 minutos para usar a tribuna. Primeiramente, eu gostaria de saudar, através do presidente da Câmara Mirim, todos os vereadores empossados na primeira reunião realizada anterior a esta. Gostaria de agradecer aqui imensamente o convite do coordenador da Escola do Legislativo, o Éder Alves, ao presidente da Câmara, professor José Rafael, a quem eu saúdo, todos os vereadores dessa Casa Legislativa. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que esta nossa conversa, ela é importante porque, como vocês mesmos já estudaram anteriormente, existe uma diferença grande entre os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E eu hoje posso falar um pouquinho da minha experiência, porque, como vocês, eu durante 2 mandatos também fiz parte aqui dessa Casa Legislativa como vereador. E hoje eu estou num outro poder. Eu estou no Poder Executivo como secretário municipal de esportes. E é importante frisar para todos vocês, e vocês que são representantes do povo, que existe uma diferença grande e uma independência muito grande entre os poderes. E como o próprio nome diz, o Poder Executivo, ele executa. O Poder Legislativo, ele faz a legislação e faz a fiscalização, não só do executivo, mas também de outras áreas. E vocês, quando eleitos, a partir do momento que forem eleitos, vocês estão representando toda a população, não só a população que foi eleitora de vocês, mas agora toda a população. E o Poder Executivo, como eu mesmo disse, ele tem não só independência administrativa, como também independência financeira do Legislativo. O Legislativo tem uma vida própria, o Executivo também. Apesar de todo o orçamento que é destinado para a manutenção da Casa Legislativa vir do Executivo, o presidente e todos os membros, principalmente da mesa diretora, têm autonomia para poder administrar esse orçamento que chega para a Câmara anualmente. Quando estive aí como vocês, como vereador, também tive que aprender muito. A população muitas vezes ela confunde as funções. Ela acha que você fazer parte da Casa Legislativa, que é a Câmara, é como se você estivesse fazendo parte também da Prefeitura. A cartilha ela é bem explicativa
e ela faz a diferenciação muito clara logo no começo, que eu pude observar ali. Então, acho que a primeira função de vocês, quando estudando um pouco mais sobre o trabalho legislativo, é ajudar também a conscientizar a população dessa diferença que existe. Na verdade, a Casa Legislativa e seus membros, elas estão mais para fiscalizar as ações do Executivo do que praticamente para poder legislar. Vocês, durante o processo desse ano, nessa legislatura, vocês vão aprender que tem muitas leis que essa casa, ela não pode ser autora. Por quê? Demanda muitas vezes não só da legislação, mas sobretudo de orçamento. Então é o executivo que tem que propor determinadas leis. Um exemplo, eu sou professor de educação física. Quando eu entrei aqui nessa casa legislativa, eu pensei bem, nossa, eu vou trabalhar muito para o esporte, mas tem muitas ações que eu não posso fazer direto da casa legislativa. Tem que ser ação executada pelo prefeito, pelas secretarias que são subordinadas ao prefeito. Um exemplo, eu gostaria de construir uma quadra em algum bairro, então eu vou propor uma lei para a construção dessa quadra. Então, como legislador, como membro da Casa Legislativa, eu não posso propor. Por quê? Quem tem a obrigação e tem a responsabilidade de propor é o Executivo. Por quê? A construção de uma quadra, ela demanda do quê? De orçamento, de dinheiro. Então, o vereador, ele não pode propor. Ele pode, sim, fazer um requerimento solicitando a construção de uma determinada quadra, mas a lei ele não pode propor. Então essa diferença ela tem que ficar muito clara, porque os vereadores, eles têm algumas atribuições que não são condizentes com as atribuições do Executivo. Então muitas vezes a população não entende, acha que às vezes a Casa Legislativa está trabalhando pouco ou não está fazendo nada. Uma outra coisa que é muito importante, os projetos de lei, quando chegam aqui, a primeira coisa que vocês têm que fazer é estudar o projeto. Ou mesmo quando algum vereador for fazer algum projeto, os outros também têm que estudar. E por isso que existem as comissões. As comissões, elas são importantes porque elas vão ajudar o vereador a entender um pouco mais daquele assunto. Cada comissão, dependendo da sua atribuição, ela vai ter que estudar um pouco mais, porque ela vai ter que propor perante ao plenário uma discussão e ela tem que ter uma argumentação para poder fazer um parecer, uma justificativa. Tanto o projeto que vem lá do Executivo, quanto o que é proposto aqui pelos vereadores. Tem alguns projetos que são praticamente obrigatórios de serem votados durante o ano legislativo, que é a questão do orçamento. Então o prefeito, apesar dele ser o executor, tem muita coisa que ele não pode fazer. O orçamento do nosso município, existe uma previsão orçamentária para que ele possa distribuir durante o ano em várias áreas. E algumas áreas, elas são prioritárias, elas são às vezes um pouco mais importantes. Também parte desse orçamento, ele é destinado um percentual que é obrigado por lei para algumas áreas também que são importantes, principalmente na educação e na saúde. Então, às vezes, o prefeito fica
com um orçamento um pouco pequeno para fazer muita coisa para a cidade. Por isso que tem que ter um controle muito, muito grande. E o legislativo, ele está aqui para isso. Muitas vezes para cobrar o prefeito que existe orçamento em determinadas áreas e não estão sendo aplicadas esse orçamento, e também muitas vezes ele solicita, o legislativo, os vereadores são obrigados até questionar o prefeito, né? Por que está sendo distribuído daquela maneira o orçamento? Então esse papel de vocês é importante para aprendizado de como que funciona cada um dos poderes. E aqui dentro, cada um dos poderes também tem os seus regulamentos, os seus regimentos. Eu, como secretário de esporte, eu não posso fazer tudo o que eu quero dentro do esporte. Primeiro eu tenho que obedecer um orçamento que é destinado para a minha área, e depois eu tenho que obedecer também algumas regras e alguns regulamentos importantes que são determinados pelo executivo. E vocês a mesma coisa. Existe o regimento interno para poder não só determinar qual a função de cada um, mas também para que se possa ter uma postura de trabalho dentro da Câmara. O vereador, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Para vocês terem uma ideia, existe o regulamento que tem que ser cumprido, que é a questão da eleição da mesa diretora. Então esse regulamento ele tem que ser cumprido, esse artigo lá no regimento interno. Existe também um outro artigo onde se fala que tem que ter as comissões permanentes para que os trabalhos possam ter uma evolução e um entendimento maior. Até a postura do vereador está lá no regimento. Existe um horário para que se começar a reunião. E isso não só está no regimento, mas tem que estar, sobretudo, na postura do presidente da Câmara. É ele e a mesa diretora que vai fazer com que esse regimento funcione. Vocês pensam bem, se cada um de vocês pudesse chegar aqui a hora que quisesse. O regimento fala que a reunião tem que começar em determinado horário. Cada um tem um local adequado para se sentar. O presidente, que é o mediador, é ele que conduz a reunião, ele está no centro. Os vereadores estão voltados onde um possa ver o outro. O vereador, geralmente, ele não se posiciona voltado só para o público, ele se posiciona voltado um para o outro e para a presidência. Por quê? Porque o público só pode participar da reunião quando ele utiliza a tribuna. O vereador, por exemplo, ele tem que ter também uma postura diante do plenário. E a postura, ela parte desde a vestimenta, né? Onde ele vem para a reunião, ele tem que chegar no horário, cumprir o regimento, ele tem que vir vestido adequadamente para uma reunião. O vereador, ele é uma autoridade. Como o prefeito é uma autoridade, o vereador é uma autoridade. Os secretários são autoridades. Então, uma autoridade, ela tem que ser exemplo. Então, a postura, da maneira como ele se senta aqui no plenário, a postura também no tratamento para com os demais vereadores. Um vereador, às vezes, ele discorda do posicionamento do seu colega, mas ele tem que ter uma postura para conversar. Por isso que se chama, eles tratam de Vossa Excelência. Tem que ter um tratamento respeitoso. O meu apelido é Sidão, né? Aí de repente o presidente está conduzindo a reunião, o vereador lá da ponta
eu sempre sentava por ali, né? Já no primeiro mandato eu sentava em determinada posição, depois eu mudei de lugar no segundo mandato. No meio da reunião ele falou: ô Sidão, e o resultado do jogo de ontem, como é que foi? Ele tem que ter uma postura, ele precisa pedir licença para o presidente para poder se manifestar. Então, a discordância entre vereadores é normal, é claro, cada um tem um posicionamento. Quando um projeto chega para ser discutido, cada um tem um entendimento. Então, de repente, existe uma discordância de ideias. Mas a discussão de um projeto, ela tem que ser tratada de forma respeitosa. Quando vocês estão em plenário, o assunto que está sendo tratado vocês devem estar atentos. Por quê? Às vezes está sendo discutido um projeto importante, o vereador está do lado conversando sobre o que eles vão fazer amanhã, no final de semana. E de repente, então, você tem que ter uma postura. Para sair do plenário, eu tenho que pedir licença para o presidente. O presidente, além de mediador, é ele que faz a condução da reunião, independente se ela seja da Câmara Mirim ou da Câmara na sua formalidade. Então, esse trabalho de vocês é um aprendizado. Eu, quando cheguei aqui na Câmara, no meu primeiro mandato, eu tive que estudar o regimento interno, eu tive que estudar todo o trabalho que eu teria que fazer. Isso demorou um tempo. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não tive a oportunidade nem de assistir uma reunião na Câmara, porque o nosso processo democrático ainda estava não existia democracia, né? Era uma ditadura. Então, além da gente não ter liberdade, a gente também não tinha oportunidade. E hoje vocês estão tendo. Essa experiência que vocês vão passar aqui durante esse ano legislativo, ela é importante. Por que ela é importante? Não só para a vida de vocês, mas para mostrar que vocês, jovens, têm também opinião. Vocês também têm oportunidades. E vocês também começam a entender como que é todo feito esse trabalho legislativo. Então, essa iniciativa do vereador Rafael, que na legislatura passada apresentou um projeto de lei, ele era vereador, como é agora. Então, a criação da Câmara Mirim, ela foi aprovada na outra legislatura, e só agora ela foi implantada. Ela é muito importante, não só para que vocês tenham essa experiência, mas que vocês também possam mostrar para a população que tem que ter a necessidade de um aprendizado também para ser vereador. É importante que o vereador, mesmo que ele não tenha escolaridade, mas que ele tenha discernimento no momento de estudar uma lei e ter uma determinada opinião, seja ela enviada pelo executivo ou seja de autoria dos próprios vereadores. O que vocês têm que eu acho que a missão mais importante de vocês é tentar mudar a imagem da Câmara Municipal. Às vezes a imagem da Câmara é assim, lá na Câmara se discute muito e se faz pouco. Mas vocês vão entender que o papel do vereador é esse, é discutir, é estar trazendo ideias para que o executivo possa, de repente, mudar algumas ações dele, é estar aqui discutindo as leis que vão reger o município. Muitas vezes a gente reclama, nossa, não sei por que isso aí é proibido ou não pode, porque existe uma legislação, e essa legislação, ela não brotou do nada. Provavelmente, o executivo ou o legislativo fez uma propositura, ela foi votada, e os representantes do povo foram que aprovaram.
Então é importante vocês passarem essa mensagem para a população. Uma mensagem que, para que a gente possa entender o legislativo, é importante estar participando. Não só como vocês, como vereadores mirins, mas também aqui na plateia. Quantos assuntos aqui na época que eu fui vereador, essa plateia estava toda lotada, porque eram assuntos importantes e que realmente mexiam com a vida da população. E muitas vezes a responsabilidade do vereador é tomar as decisões, e que a maioria das decisões elas têm que ser acertadas para que possa estar atendendo a população. Então, olha que papel importante que o vereador tem. Então, eu desejo, Rafael, felicidade nessa empreitada, Éder como coordenador da Escola Legislativa. Nós tivemos uma experiência aqui no meu primeiro mandato, que foi de uma maneira bem gradativa, trazer algumas escolas para cá em algumas eleições, em algumas sessões. Eu acho que com a Câmara Mirim, eu acho que esse trabalho poderia ser feito. A gente entende que às vezes não consegue atingir a população jovem, mas tem pessoas que se interessam, como vocês se interessaram. E a experiência que vocês terão aqui será passada para os futuros vereadores mirins. Então eu desejo um bom trabalho na Câmara Mirim, me coloco à disposição de vocês e espero que vocês tenham sucesso, aprendam e saibam transmitir esse aprendizado para as pessoas jovens como vocês. Eu agradeço aí, viu, senhor presidente, eu passei um pouquinho dos 10 minutos, né? Mas como vocês vão ter oportunidade, como todo vereador, quando começa a falar, se o presidente não bate a campainha, aí a gente acaba empolgando. Obrigado pela oportunidade, um bom trabalho para todos e uma boa noite. Coloco à disposição também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, Rafael. E, senhor presidente. Algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Agradeço, em nome de todos os vereadores mirim, a presença do secretário municipal de esportes, Sidney Paulo da Silva. Sidão. Passamos agora para o expediente da mesa diretora. Explicação. Aqui são lidos todas as respostas para os requerimentos, ofícios ou indicações enviados para a mesa diretora da Câmara Municipal na sessão anterior. Como estamos na primeira reunião, vamos partir agora para o expediente dos vereadores. Expediente dos vereadores. Explicação. Aqui são lidos todos os requerimentos, ofícios e indicações elaborados pelos vereadores e que serão votados pelos mesmos. Indicação número 1. Encaminha. De autoria ao vereador mirim Kaique Silva Mateus e a vereadora mirim Lohane Xavier Silva. Indicação número 1. Encaminha à mesa diretora pedido para que estude a possibilidade da criação de um departamento de zoonose e de um canil municipal. A indicação encontra-se em discussão. Algum vereador mirim deseja se manifestar? Com a palavra, o vereador Kaique Silva Mateus.
O cão é o melhor amigo do homem. O título já é milenar, mas há exceções. O grande número de cães abandonados pelas ruas da cidade e a ausência de campanha de vacinação contra a raiva e programas de castração mais eficientes tem preocupado a população paraguaçuense. Infelizmente, nestas condições, estes animais se tornam uma ameaça real para crianças, adultos e idosos, já que por todo lado que se anda, deparamos com turmas de cachorros e gatos abandonados. Zoonose é a designação para toda doença infecciosa ou parasitária transmitida por animais vertebrados ao homem e vice-versa. São diversos os micro-organismos e os agentes que podem causar doenças, bactérias, vírus, fungos, helmintos, etc. O pelo, a saliva, as patas, a urina e as fezes de animais como gatos e cachorros, roedores e pássaros podem conter diversos micro-organismos capazes de ocasionar doenças em crianças, jovens, pessoas adultas e idosas. A preocupação é tomar alguns cuidados, tais como vacinação, combate de verminose e consulta periódica ao veterinário, mesmo que o animal não apresente nenhum sinal ou sintoma. Hoje em dia, cerca de 100 doenças são identificadas como zoonose, dentro delas raiva, micoses, sarna sarcóptica causada por ácaro, leptospirose, tuberculose, toxoplasmose, entre outras. Muitas pessoas têm suas criações, mas ficam sem condições de cuidar delas e então soltam nas ruas ou nas estradas. E de acordo com a Lei Federal 9.605/98 do artigo 32, a prática do abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Primeiro, incorre nas mesmas penas que realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando estiverem recursos alternativos. Segundo, a pena é aumentada 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Diga que no Brasil os animais são sujeitos de direitos, vez que são representados em juízo pelo Ministério Público ou pelos representantes da Sociedade Protetora dos Animais. Terceiro, artigo 2 do Decreto 24.645/34, e que se a norma federal dispôs que eles são sujeitos de direitos, é obrigação da autoridade local fazer cumprir a lei federal que protege os animais domésticos. Indicação: construção de um canil. De um canil sob a responsabilidade de um veterinário, um veículo para recolher os animais e funcionários para cuidar, além da criação de um programa de adoção com um site ou página em rede social para exibir fotos dos animais recolhidos. Mais algum vereador quer dizer alguma coisa? Sim, eu. Antes da concretização deste canil, eu vejo que é extremamente necessário uma campanha de conscientização. Essa campanha de conscientização é uma forma de evitar o aumento de animais nas ruas, conscientizando as pessoas da importância de castrar seus bichinhos e da importância de respeitá-los, evitando o abandono. E com isso, dando a impressão de uma cidade limpa e bem cuidada. A campanha de conscientização é importante devido ao caráter humano e social, além da conscientização de que maus tratos aos animais possuem punições previstas em lei, como citou o nobre vereador mirim Kaique Silva Mateus, e que eu gostaria de ler novamente. Lei Federal 9.605/98, artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, tem a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Primeiro,
incorre nas mesmas penas quem realiza a experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda para que fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Segundo, a pena é aumentada a 1/6 a 1/3, se ocorre morte do animal. Diga que no Brasil os animais são sujeitos de direitos, vez em que são representados em juízo pelo Ministério Público ou pelos representantes das sociedades protetoras de animais. Terceiro, artigo 2º do Decreto 24.645/34, e que, se a norma federal dispôs que eles são sujeitos de direitos, é obrigação da autoridade local fazer e cumprir a lei federal que protege os animais domésticos. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Kaique Silva Mateus. Só para complementar aqui, muita gente sabe que esse negócio de soltar animais assim em todos os lugares dá multa e pena, né? Aí eles vão para a zona rural para soltar esses animais. Lá perto de casa mesmo, na porta lá, porque eu moro na zona rural, já soltaram mais de 4 cachorros lá. Tivemos que dar alguns porque não tem como ficar criando muito cachorro lá. E solta os cachorros lá, pode até pegar, a gente que mora lá perto pode até pegar uma doença por lá. É isso aí. Mais alguém? Sim, eu. Interessante, porque perto da minha casa ocorre o mesmo caso, né? E, inclusive, eu já peguei muitos animais para me cuidar dentro da minha própria casa, porque eles estavam em estados horríveis de doença e de maus tratos, né? Então, eu acho que é muito importante conscientizar as pessoas de que esse é um assunto muito sério e que não se deve fazer isso com os animais, e muito menos colocar os animais na porta da casa de pessoas, né? Que isso realmente atrapalha um pouco. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Kaique Silva Mateus. Então, a Lohane está falando que ela já pegou muito cachorro. Com isso, o cachorro doente, ela podia ter pegado alguma doença, Isso. Se o cachorro tivesse com alguma infecção ou raiva, ela podia ter pegado uma doença. No caso, não foi cachorros, né? Foram gatos. Eu tenho 6 tá. gatos em casa. Mais alguém? Com a palavra, Marília Gabriel de Oliveira. Também queria falar que lá perto de casa, lá na rua de casa mesmo, é tanto cachorro que não deixa nem a gente dormir direito. E eu queria que esse canil fizesse mesmo, porque seria muito bom para os animais e para nós. Obrigada. Mais alguém? A indicação encontra-se em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários fiquem de pé. Aprovado por unanimidade. Indicação número 2. De autoria a vereadora Mirim Marília Gabriela de Oliveira. Indicação número 2. Encaminha à mesa diretora pedido para que estude a possibilidade de instalação de iluminação no trevo BR-491, saída para Machado e Alfenas. Indicação em discussão. Com a palavra, a dona Marília. Queria falar que essa indicação se justifica devido aos riscos decorrentes da falta da iluminação, onde, principalmente à noite, os cidadãos que precisam utilizar daquela via estão sujeitos a assalto e outros crimes, além do risco eminente de acidente de trânsito.
E lá já aconteceu muito acidente quando fica nesse tempo de frio, porque é muita neblina, cobre tudo, não dá para enxergar nada. E acontece muito acidente. E também quando chove está muito ruim. Eu queria que essa possibilidade da instalação seria bom, né? Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Lara Borim. Eu também acho muito bom implantar as luzes lá, por causa que à noite não basta só as faixas na pista. Se aparecer algum animal, a gente pode ver de longe. Agora, sem as luzes, não dá para enxergar direito e pode causar um acidente bem grave. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Natânia. Então, né, eu também queria falar assim que na onde que eu moro tem assim, pode correr bastante acidente, porque bem para frente, indo para a BR, não tem nem quase iluminação lá. Eu acho que se pôr mais iluminação lá ia ser muito mais bom para não causar muitos acidentes. Mais alguém? Não tendo manifestação, coloque em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que fiquem de pé. Aprovado por unanimidade. Indicação número 3. Indicação número 3. De autoria, a vereadora Lohane Xavier Silva. Indicação número 3. Encaminha à mesa diretora pedido para que estude a possibilidade da implantação de uma academia ao ar livre. Em discussão. Alguém deseja se manifestar? Sim. Com a palavra, a vereadora Lohane. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de todos aqui. Eu quero apresentar uma das minhas ideias para a melhoria da cidade e uma das minhas propostas é a instalação de uma academia ao ar livre. Uma academia ao ar livre é importante porque muitas pessoas gostam de se exercitar e praticar esportes. E com isso pode ser uma ótima influência para que mais pessoas pratiquem atividades físicas e com isso com que haja melhorias no bem-estar desses indivíduos. A academia ao ar livre é um espaço público onde pessoas de diferentes idades praticam atividades físicas. Essas academias estimulam a prática de exercícios físicos sem requerem um esforço exagerado dos usuários. Por isso, elas são ótimas para quem não tem costume de se movimentar e procura o fortalecimento dos músculos e articulações, para evitar problemas de saúde provocados pelo sedentarismo. Quais são os benefícios da academia ao ar livre? Primeiro, são gratuitas. Não existe nenhum tipo de taxa de adesão ou inscrição. Elas ficariam disponíveis para qualquer pessoa que deseja usá-las, pois são consideradas pela administração pública e privada de vários municípios instrumentos no combate ao sedentarismo e às doenças provocadas por ele. Segundo, contato com a natureza e sociabilidade. Manter contato com a natureza, no caso de parques e praças, é muito importante, principalmente para quem tem problemas envolvendo o trabalho ou os estudos. Já foi comprovado que manter esse tipo de relação algumas vezes por semana é benéfico para ajudar a reduzir o estresse, depressão e outros tipos de doenças nervosas. Além disso, frequentar uma academia ao ar livre possibilita que você aumente suas habilidades sociais, já que todas as pessoas dividem os aparelhos. Terceiro, ajudam a trabalhar a força muscular e a ativar as articulações. Quarto, o preparo físico e o fortalecimento são importantes também para como prevenção de dores, principalmente na região dos ombros. Quinto, pode ser utilizado por pessoas de diferentes tipos de idade.
Mais alguém? Não tendo manifestação, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, fique de pé. Indicação aprovada por unanimidade. Passamos agora para o expediente de terceiros. Explicação. O expediente de terceiro é o espaço onde são lidos os ofícios provenientes de outros órgãos ou instruções que não sejam da mesa diretora. Como não temos, passamos para o tema livre. Tema livre. Explicação. Aqui é aberta a palavra para todos os vereadores mirins discorrerem sobre qualquer assunto, independente se foi formalizado por meio de documento oficial ou não. Alguém quer se manifestar? Passa a palavra para o vereador Kaique. Eu gostaria de falar aqui da quadra lá da escola de Guaipava, porque nós já perdemos muitas educação físicas por causa da chuva, porque chove, molha a quadra e quando chove muito mesmo, faz poça lá e não tem como tirar a água, nós perde a educação física. Aí se fizesse a cobertura da quadra, nós não perderíamos muita aula e teríamos mais prática dos esportes. Aí é isso que eu gostaria de colocar aqui, a cobertura da quadra de Guaipava. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Lara Borim. Sobre o Parque Florestal de Paraguaçu, assim, antigamente muitas famílias falavam em sábado, falavam em ir ao Parque Florestal para levar a família, mas atualmente assim, não está tendo muita condição, porque ele assim, decaiu um pouco e não está tendo como ir lá. Assim, eu queria podia se reformar assim. Por causa que todo mundo, quando lembra da infância, lembra quando ia no parque aos domingos com a família, se divertia, mas hoje está sem condições de ir lá. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Natânia. Eu também queria comentar, assim como o Kaique falou, eu queria falar sobre a Funamar, porque na quadra não há como, assim, tipo assim, quando chove, não tem como fazer os esportes direitos por causa da chuva, porque como o Kaique comentou, faz muita poça lá. Eu, assim, poderia fazer uma recoberta lá, né? Uma cobertura. Mais alguém? Com a palavra, a vereadora Marília. Queria falar lá na Avenida Glauco Prado Leite, colocasse uns quebra-mola, porque lá é uma ladeira muito grande e eles passam, os motoqueiros, os carros, como se tivesse ninguém. Às vezes, junto uma turminha, vai brincar assim, não tem mais jeito, ninguém mais brinca assim, porque eles passam, eles não respeitam mais ninguém. Passam em cima da gente, se a gente bombear, eles passam em cima da gente. Eu queria que colocasse uns quebra-mola lá. Obrigada. Mais alguém? Aproveitando... Com a palavra, a vereadora Mirim Lohane Xavier. Aproveitando a palavra da Lara, eu acho que seria importante pedir que
o horto florestal ele fosse mesmo consertado, né? Porque é de geração, né? Várias famílias iam lá, várias pessoas gostavam de ir lá, né? Era tudo colorido, tão bonito e tão novo, e hoje está tudo destruído e abandonado. Então, eu acho que seria muito importante que houvesse uma reforma no horto. Obrigada. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Kaique. Complementando o que a Lohane e a Laura falaram, lá era muito bom mesmo. Lá tem a quadra de areia, tinha, né? Aliás, tinha quadra de areia, tinha outra quadra lá. Lá era muito bom. Até um tempo atrás, um aniversário meu lá, eu passei lá no Horto Florestal. Lá era muito bom. Hoje em dia já não dá mais para fazer um aniversário lá, já não tem nem condição mais. Mais alguém? Já que ninguém mais vai se manifestar, também queria usar a palavra. Lá na quadra da Samanta, o bairro onde eu moro, tava tudo certinho lá, mas agora a luz queimou lá. Aí eu queria que arrumasse, porque aí assim não tem como a gente jogar bola, só joga à noite. À noite não tem como jogar isso, a gente só joga cedo, aí tem que acordar cedo para jogar bola e muita gente não anima para jogar. Eu queria pedir a colocação da luz, né? Todos os pedidos aqui vão ser encaminhados. Passamos agora para a ordem do dia. Explicação. Ordem do dia é o espaço reservado para a votação de projetos de lei ou resolução apresentados pelos vereadores mirins. Não havendo ordem do dia, passamos para as condições finais. Condições finas. Considerações finais. Considerações finais. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco todos para se aproximar para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá na última semana do mês de junho, e declaro a sessão sob proteção de Deus. Declaro encerrada a sessão sob a proteção de Deus.